Fala, meu filho, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado, como sempre, pela sua audiência. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre algumas estratégias eficientes para facilitar a manutenção do seu código, tá? O que eu tenho visto muito por aí, tenho visto muito código sendo produzido nas empresas de modo que não é pensado no futuro, né? Sem pensar em como manter aquilo, em como evoluir. Quando precisa fazer alguma manutenção, alguma evolução no sistema ou algum ajuste, fica muito difícil, acaba tendo que mudar em vários lugares. Aí acaba acontecendo aquele efeito de você pega, arruma um lugar, acha que corrigiu o problema, envia lá para ser avaliado novamente pelo tester, né? Ou pelo cliente. E no final das contas, voltam com outros erros ou indicando que o erro não foi totalmente corrigido. Então, isso acaba acontecendo por puramente algumas quebras de princípios que hoje nós vamos tratar aqui nesse vídeo. E eu espero que com o vídeo de hoje você consiga produzir códigos melhores e que tragam maior facilidade e maior velocidade para o seu dia a dia, beleza? Então vamos lá para o vídeo. Em primeiro lugar, é uma coisa de front-end. Vamos pensar o seguinte, quando você está criando aí aplicações front-end, agora é muito comum atualmente a gente usar ali o Angular, a gente usar React, Vue, esses frameworks, essas bibliotecas para a criação de SPAs. O ideal é o seguinte, ao invés de você criar, vamos supor que você vai criar um formulário. Então, vamos pensar que você vai criar um CRUD de qualquer coisa, vamos pensar com CRUD de produtos. Na hora que você vai fazer ali, você tem que criar um componente, né, que é para a listagem, né, do produto, você vai ter que criar uma página lá que é para o cadastro e vai ter que fazer uma página para edição, tá? Então vamos pensar nessas três etapas. O formulário de cadastro e edição, geralmente, eles contêm as mesmas informações, eles contêm os mesmos dados, eles contêm as mesmas validações e o que eu vejo que é um erro que acontece por aí é o desenvolvedor pegar e criar um formulário para o cadastro e um formulário para edição, sendo que eles têm praticamente a mesma coisa, o mesmo código. O que vai mudar na prática? Alguma validação de permissão, dependendo da rota que a pessoa está acessando, e na hora que a pessoa for entrar na seção de edição, esse formulário tem que já vir preenchido. Provavelmente vai ter alguma validação ali ou outra a mais, porém o core do negócio é o mesmo. Então vamos pensar um outro caso, um CRUD de clientes. Esse cliente tem uma diferenciação ali de pessoa física e de pessoa jurídica. No final das contas, vai mudar talvez o nome de algum campo, algum detalhezinho muito específico ali daquele cadastro. Mas o core, a maior parte desse componente, ele reutiliza a mesma coisa. Nesse caso, o que é interessante também? Ao invés de você criar um formulário para pessoa física, outro para jurídica, cria um formulário comum, com um código único ali. Se de repente você precisar especializar uma parte específica do formulário, você especializa em outro componente ou até mesmo coloca uma lógica ali para exibição do campo de acordo com o tipo de pessoa ali do cliente, né? Se pessoa física ou jurídica. Mas evite ao máximo ali ficar criando diversos componentes contendo praticamente o mesmo código. Isso atrapalha demais a manutenção do código, atrapalha demais a evolução do sistema e dificulta bastante aí na hora de você mexer nesse trecho novamente, tá? A segunda dica que eu quero trazer é o seguinte, quando você está desenvolvendo ali no front-end ainda, né? Uma versão que você tem que criar, uma versão mobile e uma versão desktop. É o mesmo componente, você só precisa fazer a questão da responsividade. Essa responsividade, o que eu já vi muito acontecer também, o desenvolvedor pegar e criar efetivamente um componente do zero para usar na versão mobile e um componente do zero para usar na versão desktop. Esse aqui é outro erro, pessoal. A responsividade ela tem que ser responsabilidade do CSS. O desenvolvedor não tem que mudar a estrutura de novo dos componentes para conseguir ficar manipulando essa lógica se a pessoa está em um dispositivo ali de tamanho de tela diferente e recriar com um componente feito do zero que tem praticamente também a mesma lógica do componente do desktop, o que vai mudar a disposição dos elementos. Essa questão da disposição dos elementos, o CSS tem que ser responsável por isso, e não o próprio React ou o próprio Angular para fazer uma manipulação diferente de elementos. Além disso, está adicionando complexidade a mais, porque você vai ter que ficar escutando ali, colocar algum listener para ficar escutando o redimensionamento da tela e aplicar o componente novo. Se você vai precisar mexer em uma lógica, em uma versão, em um campo, por exemplo, vai ter que mexer na versão desktop, vai ter que mexer na versão mobile. Então, mais uma vez aqui, é uma replicação de código, uma duplicação de código que não faz sentido. É melhor você fazer da forma correta, usando o CSS para fazer responsividade, tá? Aí, é até uma dica que eu já quero deixar aqui. Se na hora que você estiver fazendo a responsividade,
você vê que está difícil de conseguir deixar aquela versão mobile do jeito que tem que ficar no layout desktop ou vice-versa, revisa a estrutura dos teus componentes. Geralmente, quando a gente está com muita dificuldade de fazer uma responsividade de alguns elementos, isso está muito mais relacionado com a estrutura dos elementos do que de fato com o CSS em si. Se você está tendo que escrever muito CSS, muito breakpoint, colocar ali muito detalhezinho, pode ter certeza aí que alguma coisa está errada na estrutura e é melhor você revisar a estrutura para deixar o CSS mais simples, tanto no back quanto no front. Se você está vendo que uma coisa está muito difícil ali de fazer, muito difícil de ser implementado, de fazer, alguma lógica está muito complexa, revisa ali realmente o que você está fazendo, porque possivelmente tem uma maneira mais simples de ser resolvido aquela mesma situação. Terceiro tópico aqui, quando você está desenvolvendo back-end, o que eu já vi muito por aí também, a pessoa pega, vamos supor que a gente tem uma listagem, né, de elementos. Vamos pensar naquela listagem de produtos que a gente citou agora há pouco. Nessa listagem de produtos, a gente vai possuir filtros. Aí o desenvolvedor coloca lá na listagem de produto um filtro por nome e um filtro por preço, por exemplo. Legal. Aí depois, a gente vai criar o componente lá de vendas. Na hora de fazer o componente de vendas, você precisava fazer a busca do produto também pelo SKU dele, né, pelo código ali do produto. Ou pelo EAN, né, que é o código de barras. O que eu já vi acontecer? O desenvolvedor pega lá no back-end e desenvolve uma nova rota, um método específico que devolve a listagem de produtos filtrando somente pelo SKU ou pelo EAN. Esse daqui é outro problema. Você está criando um lugar a mais para gerenciar esse tipo de coisa, para gerenciar o filtro de produtos. O que é o ideal nesse caso? É você pegar, mexer lá no componente da listagem dos produtos e adicionar mais um filtro. É melhor você deixar mais um filtro disponível e opcional naquele mesmo componente, naquele mesmo endpoint que você está usando lá na listagem, do que você criar um novo simplesmente para devolver uma informação específica, tá? O quarto ponto é o seguinte, é interessante, na hora que você pegar uma atividade para desenvolver, você testar além da sua task. O que isso significa? É importante você olhar ao redor, olhar o entorno dela, o que aquela atividade que você está fazendo, em que ela impacta. Se isso não está claro na atividade que você vai desenvolver, pergunta para o seu solicitante, para quem solicitou aquela demanda. Se você não conhece o sistema profundamente, tenta entender com quem está te passando aquela demanda, onde que pode ser afetado, quais são as outras situações que podem ser afetadas além daquela funcionalidade. O que acontece? O desenvolvedor pega lá, faz exatamente, estritamente o que está escrito ali na solicitação, resolve estritamente o bug, mas aí tem uma outra situação no mesmo componente que se a pessoa desse um ou dois passos a mais dali, ela já conseguiria capturar e já conseguiria resolver. O que é ideal nesse caso? Você pegar, quando você vai resolver um bug em algum componente específico, testa tanto o bug que você resolveu, quanto as outras funcionalidades que estão em torno ali daquele componente. Então vamos pensar que é um filtro, você está resolvendo o filtro lá de nome. Pô, você vai testar o filtro de nome de diferentes formas, né? Testando com letra maiúscula, com minúscula, colocando pouco caractere, muito caractere. Filtra também o campo lá de preço, vê se está dando certo. Filtra o nome com preço, vê se vai funcionar corretamente. Então não adianta você querer fazer um teste raso. Isso aumenta a chance de problema e aumenta a chance de você entregar uma coisa que vai voltar novamente para você corrigir futuramente. Então testa além do que é solicitado ali naquela demanda. Isso vai deixar as tuas entregas muito mais estáveis e muito mais robustas. Quinto ponto, pessoal, é o seguinte. Quando você estiver desenvolvendo no back-end também, o que é muito comum, muitos ORMs, eles usam aquele modelo Active Record, né, que é onde você consegue pegar o model diretamente e através do model você fazer insert, update, né, criação de objeto, atualização, enfim. Isso é bacana, facilita a vida, porém, isso acaba gerando uma dependência muito forte do teu sistema com o ORM. O que é interessante? Você pegar esse model e colocar essa lógica toda de manipulação de dados em uma classe de repositório, principalmente se essa classe estiver orientada à interface. Porque se você precisar futuramente mudar o ORM, adicionar algum ORM novo, trocar o banco de dados, né? Ou fazer alguma coisa a nível de dados, você não vai precisar sair refatorando o teu sistema inteiro. Você só vai ter que mexer nos repositórios e vai ficar isolado a camada ali de lógica da camada de domínio. Então pensa nisso, separa essas camadas e nunca use diretamente o seu model para fazer insert, update, criação e tudo mais. A não ser que esteja dentro dos repositórios, que aí você consegue trocar com facilidade, tá legal? O sexto ponto é o seguinte, no Scrum nós geralmente definimos ali dois requisitos, dois checklists básicos para a gente conseguir alinhar o nível de entendimento do time, que é o Definition of Done e o Definition of Ready.
Definition of Ready, ele define características que são utilizadas para a gente entender que uma atividade está preparada para ser iniciado o desenvolvimento. Ou seja, ela contém todos os requisitos básicos para que o desenvolvedor consiga pegar aquela história e executá-la. Ou seja, tem todos os acessos liberados, já tem as documentações mapeadas, já foi refinado, já foi estimado, já tem a tela que vai precisar ser desenvolvida, ou seja, a atividade já está realmente preparada para ser desenvolvida. Bastaria executar. O Definition of Done, ele alinha, ele nivela o entendimento a respeito do que é considerado uma atividade concluída, para evitar aquele tipo de problema. O desenvolvedor chegar na dele e falar, pô, eu já desenvolvi, só falta testar. Ou já desenvolvi, na minha máquina está funcionando. Já desenvolvi, só falta fazer o deploy. O Definition of Done vai definir exatamente quais são as regras que a pessoa vai poder dizer que uma atividade está pronta. O pronto para a equipe vai ser o seguinte, cara, atividade desenvolvida, testada, com critérios de aceite, com as evidências coletadas no ambiente correto, validada pelo cliente, vai definir ali quais são os critérios que aquele time considera que aquela atividade seja considerada concluída. Agora vamos pensar, e eu quero trazer mais um elemento aqui para nível técnico, que é o Definition of Code, tá? Esse foi um termo aqui que a gente inventou aqui na empresa. A ideia é o seguinte, você criar um checklist ali com todos os itens que devem ser avaliados em todos os pull requests que serão revisados. Ou seja, toda vez que uma pessoa for avaliar um pull request, ela tem que verificar todos aqueles pontos que você colocou ali no Definition of Code. Isso tem que ser definido com o time técnico, com o time de desenvolvimento, todos os desenvolvedores pensando ali quais são as regras, quais são os padrões, quais são os elementos esperados em todo o código que é desenvolvido e que é entregue, para que todo mundo tenha o mesmo nivelamento técnico e entregue código no mesmo padrão. Isso facilita também a manutenção, porque o código não vai ficar indo cada um para um lado fazendo do jeito que quer. Vocês vão ter uma cartilha ali para seguir. Então essa que é a ideia, você definir aí o Definition of Code e aplicar o Definition of Code em todos os code reviews, em todos os pull requests aí quando você for fazer, para manter sempre o teu time padronizado no mesmo nivelamento técnico. A sexta dica aqui é o seguinte, uma coisa que pode facilitar a avaliação desse código também, para você seguir o Definition of Code, é você aplicar linters no código, né? Ou seja, você define um arquivo dentro do teu repositório, onde você coloca quais são as regras de estilização de código, de padronização do que é esperado. E na hora que você vai fazer o commit, por exemplo, é possível você aplicar alguns hooks para avaliar se o código que foi desenvolvido ele está seguindo aquele padrão, ou até automaticamente esses próprios linkers fazerem a correção automática do teu código para deixar no padrão que tem que ser deixado. Por exemplo, você está usando um linker para JavaScript e você acordou que o teu time, que toda linha, todo final de instrução precisa ter um ponto e vírgula. Você consegue deixar isso lá no linker. Você consegue deixar uma instrução se você vai permitir ou não aqueles ifs sem chaves. Você vai conseguir definir qual que é o tamanho máximo de código que pode ter numa linha, né? Você vai definir o tamanho da coluna ali, digamos assim, né? Até qual coluna que pode ser escrito código naquela linha. Você consegue definir também qual que é o padrão de espaçamento. Você consegue definir diversas coisas que ajudam, que facilitam na padronização também do código desenvolvido. Repara que o elemento aqui, 6 e o 7, eles têm muito a ver com a padronização das coisas. Quanto mais padronizado um código for desenvolvido, mais fácil ele é de você fazer manutenção, ele fica mais previsível de você entender onde que as coisas estão colocadas ou como elas estão funcionando, tá bom? Oitava dica é você pensar sempre naquela regra do escoteiro, de deixar sempre o lugar melhor do que estava quando você chegou. Ou seja, você vai pegar alguma atividade para desenvolver que seja, por exemplo, uma correção de um bug. Você pegou ali em torno de um código já existente, você viu que aquele código existente não está bom. Ao invés de você sair reclamando, o ideal é você pegar esse código e simplificá-lo, deixá-lo mais limpo, deixá-lo mais clean, aplicar as boas práticas, né? Renomear variáveis, deixar as variáveis com nome mais legível, ou deixar a lógica um pouco mais simples, aplicar alguma pequena refatoração ali naquele trecho de código, para que aos poucos o código se torne cada vez mais robusto, cada vez mais eficiente. Se for fazendo aí um trabalho de formiguinha, toda vez que eu corrigir um bug, fazer uma manutenção ali no código, você deixar ele um pouco melhor, toda vez que você avaliar o sistema daqui a um tempo, você vai ver aí que a evolução já vai ter sido tremenda, tá? É sempre trabalho evolutivo, galera. Ainda mais se a gente está trabalhando em equipe, com sistemas legados. É importante você deixar sempre o código melhor do que estava.
Não adianta se você pegar um código ruim, você simplesmente seguir a lógica ruim, ou seja, colocar mais código ruim em cima do jeito que estava porque já estava assim. Tira isso da sua cabeça, né? Não é simplesmente você seguir porque estava ruim, você deixar ruim e continuar produzindo código ruim. Deixe sempre melhor. Isso vai facilitar ali a evolução do sistema e vai deixar você com a consciência melhor. Você vai se sentir mais engajado e você vai influenciar outras pessoas da sua equipe a fazer o mesmo. E aos poucos vocês vão deixando o sistema melhor e com maior facilidade de manutenção. A nona dica, já falei em alguns outros vídeos, mas é a gente sempre fixar a versão das dependências, não deixar as versões das dependências abertas. Isso pode gerar bugs futuramente aí, simplesmente por alguma biblioteca ter atualizado ali, tiver o arquivo de lock das dependências dentro do sistema, isso pode afetar bastante ali a performance das coisas que você está desenvolvendo. Deixe sempre a versão fixa e, além disso, o que eu recomendo, a cada 3 meses, reavaliem aí as dependências dos sistemas que vocês estão mantendo para saber se foi realizada alguma correção de vulnerabilidade. Geralmente, quando você está desenvolvendo aí alguns pacotes, alguns gerenciadores de dependência, eles notificam que tem alguma vulnerabilidade nas dependências que você está utilizando, né? Então é bacana você sempre, a cada 3 meses, dar uma revisada, ver as dependências que estão sendo usadas. Se tem alguma que não está sendo usada, retira do código, coloca a versão mais nova. Isso vai manter o teu sistema sempre atualizado, um pouco mais estável, um pouco mais seguro também, porque geralmente algumas correções eles vêm para resolver algum problema de segurança ou para resolver alguma questão de melhoria ali de código, de performance, tá? Então é bacana você sempre manter isso atualizado para os teus sistemas evoluírem com sustentabilidade. A 10ª dica é o princípio DRY, que é um princípio que a gente tira lá do livro do Código Limpo. É um princípio que você tem que usar para não repetir o código que você desenvolveu. Ou seja, naquelas 2 primeiras dicas que eu falei, você vai criar um formulário, usa o mesmo componente para edição e para o cadastro. Vai criar uma tela responsiva, mesmo componente desktop e mobile, só mexendo no CSS. Vai criar alguma lógica que precisa ser reutilizada em mais de um lugar do sistema, em mais de um componente. Vai fazer uma validação que vai ser usada em mais de um lugar do mesmo componente. Sempre pense em reutilização. Cria método, cria função, cria classe de utilitário, cria classe de helper. E sempre busque reutilizar o código em todo o teu sistema. Evite de ficar colocando código duplicado, coisas que fazem exatamente a mesma coisa em lugares diferentes. Isso é um vilão, um dos principais vilões para a manutenção e evolução do sistema, tá? 11ª dica é o seguinte, é você manter sempre a lógica simples e direta, tá? Se você está seguindo aí principalmente os princípios do Solids, principalmente do primeiro princípio, né, da responsabilidade única, isso vai te ajudar a não repetir o código. Juntar isso com a regra do escoteiro de sempre deixar as coisas melhores do que elas estavam quando você chegou, e você tiver sempre esse cuidado de ir melhorando, de ir refatorando, de ir evoluindo, tente deixar sempre as coisas mais simples. Às vezes nós fazemos regras e lógicas muito complexas, a gente fica pensando horas ali em como resolver uma determinada situação, e nesse caso, isso por experiência própria, é um grande indicativo de que a gente está fazendo algo que talvez não esteja correto, ou que talvez tenha uma maneira muito mais simples de resolver. Como eu já comentei, se você está fazendo um CSS, que você está tendo que colocar muito breakpoint para diversos tamanhos diferentes de dispositivo, pode ter certeza que tem alguma coisa errada aí na forma como você está estruturando aquilo. Às vezes você está usando muita medida de valor fixa, como pixel, por exemplo, ou às vezes você está colocando a estrutura dos elementos, ela não está da maneira ideal. Quando você está trabalhando no back-end, se você está fazendo uma lógica aí muito complexa, está tendo que mexer em diversos lugares, ou está tendo que escrever muito código, uma refatoração muito grande para resolver um problema que deveria ser simples, para e reflete, pede ajuda para alguém, tenta ver, por exemplo, no chat GPT, ver se alguém consegue te ajudar a simplificar aquela lógica, porque certamente tem uma maneira mais simples de você conseguir resolver aquilo. Tenta sempre manter o código simples, tá? E legível, tá? Isso ajuda também na hora de você voltar ali a dar manutenção naquele ponto. 12ª dica é a gente sempre tomar cuidado aí com as políticas de branch, ou seja, na sua equipe sempre vai ter uma pessoa que tem mais experiência e uma pessoa que tem menos experiência, uma pessoa que tem um pouco mais de responsabilidade ou uma pessoa que tem um pouco mais de permissões ali dentro da empresa ou coisa do tipo. O que é bacana? Cria um acordo aí dentro da sua equipe de quem é o responsável por fazer o deploy, por fazer os merges nos ambientes, subir para o ambiente ali onde vai ser testado ou para o ambiente produtivo. Então vamos pensar o seguinte, se
O ambiente de teste, ele fica vinculado ali diretamente com o branch chamado develop. Isso é o ambiente de produção, fica diretamente associado com o branch master ou com a branch main. Deixa muito claro lá no teu repositório, nas políticas do teu repositório, quem que pode fazer esse merge. Deixa claro, por exemplo, se alguém pode fazer commit direto para esse tipo de branch ou não. O recomendado é que não possa, tá? Justamente para evitar que alguém suba alguma coisa ali que não deveria, acabe quebrando o código. Se você está começando a aplicar code review com a sua equipe, defina claro ali quem são os aprovadores, quantos aprovadores precisam ter em cada avaliação, tá? Além disso, se você está usando aí a questão do CI/CD, né? Está usando ali sempre a automação de integração contínua e da entrega contínua, é interessante você separar aí o CI, né? Ou seja, a integração durante o processo de abertura de pull request, ou seja, quando a pessoa abriu o pull request, nesse momento você pode rodar um pipe ali para executar o build, para fazer a verificação dos linters, dos testes unitários, para ver se realmente aquele código novo que está sendo produzido, ele está atualizado, está seguindo as boas práticas, ele não está quebrando nada do que já está lá no sistema. E na hora que o merge for aprovado, aí sim você executa a entrega, né? O CD ali, você faz o deploy lá para o ambiente. Porque você garantiu que se foi feito o merge de alguma coisa, ele não vai quebrar depois que o merge está feito. Isso é muito mais difícil de resolver depois que uma coisa já está mesclada ali, acaba tendo muito mais conflito. Ainda mais que for uma funcionalidade grande. Você jogou toda a funcionalidade grande lá para o branch do ambiente, por exemplo, o branch de produção, e quebrou durante a execução do pipeline, do CI/CD, por estarem no mesmo pipeline, na mesma execução, é muito mais difícil de você fazer o revert. Então, tenta separar aqui a parte de build, de integração, de validação, idealmente no pull request, da parte de entrega, que pode ser feito, por exemplo, depois que é feito o merge ali, onde em uma etapa que já passou do build, idealmente, tá bom? 13ª dica é você fazer uso sempre de arquivos de configuração para evitar que lá no seu código você tenha fixo, né? Você tenha hard-coded, por exemplo, URLs de serviço externo, DNS de banco de dados, DNS de outros serviços, chaves de autorização, tokens de autorização de outros sistemas, usuários e senhas de banco de dados. Esse tipo de coisas são terríveis, não podem ficar fixo no código. É interessante você sempre deixar isso dentro de arquivos de configuração, arquivos de envs ou parameters stored, por exemplo, da AWS lá, através de secrets, coisas que a gente consiga fazer essa gestão de variáveis de forma prática e de forma que você consiga configurar ali, manter flexível por ambiente e não exponha nada no seu código também. 14ª dica é você fazer uso de análise estática do seu código, por exemplo, utilizando um SonarQube, para manter sempre umas restrições ali a respeito do nível mínimo de qualidade que você espera no seu código. Esse tipo de ferramenta, como eu já falei em um vídeo anterior, é uma ferramenta que te dá diversos tipos de métricas. Você consegue configurar qual que é o nível, a régua de qualidade que você quer manter para aquela sua equipe. Então, quando você começa a utilizar esse tipo de ferramenta para analisar todo o código novo produzido, você começa também a educar o seu time aí, a entender se o código que você está produzindo ele está seguindo as boas práticas, se não está seguindo as boas práticas, se está seguindo as diretrizes que o time mapeou ou se não está. E isso ajuda também a, mais uma vez, todo mundo manter o mesmo padrão e manter um nível de qualidade boa no código que você está produzindo. 15ª dica é você sentar sempre com o seu PO aí, com a pessoa responsável do projeto que você está atuando e revisar as regras de negócio. Isso ajuda se você for um membro novo ou se você é um membro antigo e você quer treinar membros novos. Ou seja, a cada um mês, por exemplo, ou a cada sprint, se você estiver trabalhando no modelo de sprint, é bacana você pegar, sentar ali com o time e revisar sempre as regras de negócio do projeto. Revisar para que o projeto está sendo feito, qual que é o intuito dele, qual vai ser o ganho que o cliente vai ter com aquilo, como que isso impacta na empresa, quais são as regras específicas de algum módulo, como que deveria funcionar. Isso eleva o nível de entendimento do time e fica mais fácil as implementações futuras, porque as pessoas da equipe vão saber exatamente o que precisa ser feito, tá? 16ª dica é você priorizar a legibilidade do código ao invés de otimização. O que isso significa? Não significa que você tem que fazer código que tem má performance, mas a otimização que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, às vezes a gente quer escrever a menor quantidade possível de código, quer deixar algo bem reduzido, com poucas linhas, e fica difícil de entender aquela lógica. Reduz nome de variável, reduz chamada de método, coloca coisas que têm nome sem sentido, ou às vezes deixa de uma forma que não fique tão claro o que está sendo feito.
coloca em uma linha só uma instrução muito grande ali que está fazendo diversas condições, diversas lógicas, ou manipulando diversas coleções, diversos arrays de objetos, esse é o tipo de otimização que não vale a pena. O que faz mais sentido? É você sempre separar em variáveis ali com nomes legíveis, por mais que os nomes das variáveis fiquem maiores, não tem problema. É melhor que a pessoa que vai conseguir dar manutenção naquele código consiga ler exatamente ali linha por linha, entender exatamente o que está acontecendo, do que ela ficar meia hora ali tentando entender uma linha única que tem ali de código porque você otimizou, deixou realmente mais enxuto, porém está muito mais difícil de entender e de saber o que está acontecendo ali naquela lógica. Então, priorize sempre, quando você for colocar na balança aí, a legibilidade, deixar o código sempre fácil de ler, fácil de entender. Lembre-se, como foi falado lá no livro Código Limpo, você tem que agir como se fosse um autor de um livro, né? Você tem que agir como se fosse um escritor ali. Tem que escrever código que outros programadores entendam e não só a máquina entenda, beleza? E por último, 17ª dica aqui é você sempre revisar problemas de segurança ou problemas técnicos que são gerados aí através do seu código, ou seja, os famosos débitos técnicos, né? Ou famosos problemas de vulnerabilidade de segurança. Eventualmente, o que eu recomendo aqui? A cada um mês, por exemplo, assim, é bacana você pegar ali, ou você ou alguém da sua equipe, pegar, sei lá, 1 a 2 horas ali para dar uma olhada no código, para ver se tem o código do sistema ali, ele está bem escrito, ele está bem estruturado, não está expondo nenhum problema. A gente tem um vídeo aqui falando sobre as principais vulnerabilidades que a gente tem nos sistemas. Então, dá uma olhada lá, verifica se você não tem no seu código alguma daquelas vulnerabilidades que a gente comentou aqui. Então, a cada um mês, dá uma revisada, vê se não tem nenhum problema de segurança, alguma brecha ali em algum local que não deveria. Verifica se você tem débito técnico, ou seja, se tem algum código mal escrito, se tem código duplicado, se tem muito comentário, se tem código comentado, se tem código legado, se tem código que está lá, mas não está sendo utilizado, se tem biblioteca em desuso, enfim. Separa sempre um tempo aí para você fazer esse tipo de análise e eu recomendo que pelo menos ali uns 10% da sua sprint, ou seja, do seu dia a dia de trabalho, seja direcionado para a resolução de débitos técnicos. Se você está trabalhando com um sprint, 10%, assim, acredito que seja ideal para você fazer essas evoluções e correções de débito técnico e vulnerabilidades. Se você está trabalhando num modelo mais contínuo aí, eventualmente separa uma atividade aí por semana, verifica ali, dado o seu capacity ali semanal da sua equipe, quantos que vocês conseguiriam assumir semanalmente sem impactar também as entregas de negócio que são extremamente importantes para manter a empresa, para manter o time funcionando, para manter o time evoluindo, beleza? Então, não deixa de analisar e de corrigir esse tipo de vulnerabilidade, esse tipo de problema, porque quanto mais você deixa isso para depois, quanto mais você vai deixando isso para lá, isso se torna uma bola de neve e futuramente vai exigir uma necessidade de refaturação grande no sistema, onde o custo para fazer essa refaturação vai ser muito maior e pode acabar causando um prejuízo enorme para a empresa, beleza? Vamos sempre pensar nesse tipo de coisa, toma cuidado aí com os sistemas que você está desenvolvendo. Essas foram 17 estratégias eficientes para facilitar a manutenabilidade aí do seu sistema, dos seus códigos, das coisas que você está produzindo e deixar você um desenvolvedor cada vez mais eficiente, tá bom? Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir, de comentar, de compartilhar com seus amigos, tá bom? É muito bom ter você até aqui. Muito obrigado e até a próxima.